Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E estamos de volta com mais um episódio do Cristocast. E a convidada de hoje é a Fátima. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Nath. Estou muito feliz de estar aqui com você essa noite. Ai, que bom. Gente, nós ficamos algum tempinho sumidos do YouTube, ficamos algum tempo sem gravar episódios. Mas já estamos de volta, vamos ter muitas novidades, muitos episódios novos, conteúdos maravilhosos para sempre glorificar o nome do Senhor. Já gostaria de falar também a novidade que a gente criou um Instagram para o podcast, pod.cristocast, então já segue a gente lá, a gente vai sempre postar quais vão ser os dias que vai sair os episódios novos, alguns cortes legais, alguns conteúdos legais que a gente vai soltar lá. Também segue a gente no Insta da igreja, que é _Reino e Justiça. Lá a gente posta a programação da igreja, algumas fotos e conteúdos também bastante interessantes. E é isso, vamos para mais um episódio. Já peço para vocês curtirem muito esse episódio, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais. Não esquece de marcar a gente. E outra coisa, se você não assistiu os episódios anteriores, vão lá, já tem acho que 11 ou 12 episódios. Então vai lá, coloca tudo em dia, maratona todos os episódios e vamos lá. E aí, Fátima, como você está? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Como foi? Eu pergunto para todo mundo que chega aqui. Como foi a sua semana? A minha semana tem sido bem corrida, muito trabalho, muitas atividades, muitos compromissos, mas a Tudo gente tá indo, tudo certo. tudo certo. Tá bom. Ô, Fá, você trabalha com o quê? Eu trabalho com atendimento online, né? Eu trabalho na Unimed e nós fazemos ali o cuidado com o nosso cliente fora de Campinas, né? Sim, tá fora de Campinas, precisou, a gente está ali para atender. Você sempre trabalhou com isso? Faz tempo que você está na área? Conta um pouco aí da sua experiência Não. profissional. Profissional, de trabalhar mesmo registrada, eu comecei na Bosch em 97, né? Eu trabalhei lá na área de produção, que é uma coisa que eu gosto muito. Sério? Trabalhei lá por 12 anos na área de produção, né? Gente. Lá na peças para carro. Aham. E eu desenvolvi muito ali, porque foi, bem dizer, o meu primeiro emprego registrado, onde eu pude conhecer pessoas, aprender, e foi Se uma desenvolver, experiência né, muito boa, profissionalmente. muito boa. Aí quando eu saí depois de 12 anos, sofri um pouco, né, porque você estranha. Aham. Aí eu fui para Uniodonto. Trabalhei lá no atendimento lá do pronto-socorro da Uniodonto por uns 2, 3 anos. Aí a Unimed me chamou e eu tô lá há 9 Desde anos. então. Nossa, então assim, sua experiência em lugares assim é sempre longa. Ai, que bom. Foi bem longa. E você gosta da área que você tá? Você pretende mudar? Pretende continuar? Não, eu acabei me descobrindo porque eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, interagir com pessoas. E eu acho que ali eu acabei me encontrando. Porque ali eu tenho o cuidado, né, com outra pessoa, o cuidado no atendimento, o cuidado na disciplina, o cuidado no conteúdo que você faz. Então, assim, acabei me encontrando lá. Nossa, e trabalhar lidando com cliente não é para qualquer um, né? Então, e quando eu entrei lá, eu trabalhava no atendimento presencial, mas é o que eu mais gosto, viu? Sério, presencial. Eu gosto mesmo do cliente, assim, na cara. E eu acho que é tão importante você estar ali com ele na frente. Hoje é tudo online, então, assim, eu estou no computador e meu cliente está lá. Então, assim, eu só conheço ele pelo nome, pelas coisas que eu estou trabalhando. Mas, assim, eu gosto mesmo do contato físico. Nossa, eu já trabalhei algumas vezes em loja, assim, com cliente, mas eu não gostei, não. E tem gente também que não gosta, né? Gosto. Mas para quem gosta... Às vezes você acaba pegando uma pessoa um pouco mais agitada, um pouco mais nervosa. E o bom disso é quando a pessoa saía de lá, a pessoa saía bem. Entendeu? Porque você conseguia... Chegava super estressada e saía, tipo, resolvi. E aí, de repente, você para ouvir, você para dar atenção, você para ajudar naquilo que ela veio buscar ali e ela sai com aquele resultado pronto, né? Então, assim, aí era o diferencial, porque você falava assim, poxa... Né, fiz o dia de alguém feliz. Era muito bom. Que legal. E
já que a gente está nisso de lidar com pessoas, vamos falar do seu ministério, que é líder de mulheres. Líder de mulheres. Como que é isso? Conta pra gente um pouco. A liderança de mulheres, ela já estava no meu coração há muitos anos, né? Mesmo as primeiras lideranças que eu tive com criança, né? Quando houve uma oportunidade, né, que uma líder de mulheres deixou, e acabaram me fazendo o convite, foi meio assim, estava no coração, mas você não vai atrás e também, Sei. né? Aí quando o pastor me fez o convite de estar assumindo a liderança das mulheres, na verdade eu fiquei um pouco apreensiva, mas o meu coração explodiu, sabe? Sério? Assim, era como se fosse a realização dos sonhos. Sabe como uma criança que abre um presente que acabou de receber? Então, assim, ao mesmo tempo que eu falava assim para ele, não, eu estou um pouco insegura, eu não sei, né, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, Era tipo, como é se- isso é que um eu amor quero. assim, Aham. assim, eu gosto muito das mulheres, é bastante assim. Mulher tem aquele jeito dela, né? Aquele perfil básico, né? A mulherada, você sabe como que é, né? Onde Sim. ela tá, ela vai causar, né? E Então, cada assim, uma é única de um jeitinho única que de ninguém jeito. consegue Então, assim, você copiar. nunca vai tratar do mesmo jeito que você trata uma, não adianta você querer tratar a outra, porque cada uma tem a sua necessidade, o seu tempo, a sua vivência, né? A sua história. Sim. Então, não dá, às vezes, para você ser com todas a mesma, né? Então, assim, é dinâmico e é bem sortido. Não. E fazem quantos anos que você está na liderança das mulheres? Nossa, desde que, bem dizer, o ministério tem uns... 5? Não, tem mais, né? Mais? Tem mais. Eu sei que eu me batizei, depois de 1 ano mudou o ministério. Eu me batizei em 2014. Então, devo estar lá com as mulheres desde 2015, 2016, porque foi logo que a gente assumiu ali, né? E a gente já... Nossa, faz bastante tempo. É. E qual que é, assim, os desafios que você encontrou ali? Porque a gente sabe que o ministério, ele é assim, a gente tá feliz de estar servindo, é gratificante, mas tudo tem seus desafios, onde a gente precisa melhorar. Qual que você identificou, assim, como desafio para você? Olha, o desafio foi eu mesma, né, Nath? Porque, assim, eu nunca tinha liderado um grupo maior e tão diverso. E o medo de você errar, o medo de você não atender às suas próprias expectativas, né? Eu sei, o Senhor não nos cobra nada, mas quando você vai fazer algo para o Senhor, você quer dar o melhor, você quer que o grupo cresça, você quer que as coisas fluam, você quer ver mulheres sendo ministradas, saradas, curadas, né? Então, assim, isso é um desafio muito grande. Sim. Porque, às vezes, eu, como líder, não consigo atingir as expectativas que elas têm, né? Sim. Porque eu tenho meus defeitos, né? Eu tenho os meus temores, né? Então, assim, há um limite, né? Então, assim, às vezes, o meu maior desafio é tentar encontrar uma certa coerência para todas, de fazer igual, de fazer andar, de fazer fluir, de fazer caminhar na presença do Senhor, né? Porque nós não estamos ali para fazer o grupo crescer, para a igreja ou para mostrar. Nós estamos ali para que o grupo cresça espiritualmente, né, no Senhor, né? Sim. Então é um grande desafio, assim. Cada dia é uma novidade, né? Ai, que bênção. E tem alguma experiência, assim, com liderança com as mulheres que você tem para contar? Talvez um evento, um culto de mulheres que teve, alguma surpresa, assim, que você tem guardado no seu coração, que aquilo te marcou? Não dá para falar assim de um evento em particular, né? Porque cada evento que a gente faz com as mulheres, a cada ano que a gente programa um evento único, acontece o mover de Deus ali. Então, assim, a gente sabe que o mover de Deus ele é diferente a cada tempo, porque às vezes aquilo que Deus tratava com você de uma forma lá atrás não vai ser dessa vez agora. Mas assim, é lógico que a gente teve um culto onde houve a busca pelo batismo do Espírito Santo, porque todo mundo que se batiza acaba depois querendo isso, né? Sim. Buscar ser cheia, né, da presença do Espírito, falar em línguas ou receber um dom. Então a gente fez um culto voltado para isso. E legal. foi assim maravilhoso, porque
Olha, eu acho que todas que estavam ali receberam o batismo com o Espírito Santo, todas. Então foi assim, uma tarde, um sábado, foi uma tarde assim com ministração, louvor, busca, e a gente já tinha se preparado antes, né, para esse dia, buscando, jejuando. Então assim, Deus, ele é tão lindo que ele não nos deixa, mesmo não sendo merecedores. Sim. Mesmo não Ele sendo, mas supre, né, as expectativas que a gente cria. ele não deixa ninguém sair dali assim, tipo, não é para mim, porque é para todos, né? É para todos. Então, assim, aquele evento me marcou porque não era nenhum evento onde eu estava ministrando, não, mas era um evento onde eu estava lá junto com elas, mas de você ver a vontade, o desejo delas estarem ali para receber e a alegria que elas ficaram depois, entendeu? Então, assim, eu louvo a Deus hoje quando eu vejo esse crescimento e isso que aconteceu na vida delas, porque é algo que a gente busca, né? Mais e mais do Senhor, né? Eu acho que deve ser uma grande alegria quando você chega uma mulher lá para você, por exemplo, acabou de entrar na igreja ou acabou de se converter. E aí passam uns anos e aí você faz o comparativo de como ela era e como ela se desenvolveu. Eu acho que seu coração deve explodir. É muito gostoso, assim, quando você... Porque quando a gente vem para o Senhor, a gente vem cheia, querendo muito, com sede, com fome, mas muitas vezes a gente não quer deixar os nossos hábitos, costumes, as nossas nhacas, né? A gente não quer deixar. A gente quer Deus, quer as bênçãos dele, mas a gente não quer muitas vezes mudar por dentro, né? Algumas atitudes, comportamentos, vícios que eu falo assim, às vezes fala algumas coisas que não deve, age, né? Então, aí com o passar do tempo, que você tem que ter cautela, né? Você não pode chegar para uma pessoa que se converteu há pouco tempo e falar assim, olha, isso você não pode. Não, porque o próprio Espírito Santo vai nos convencendo, mas é gostoso assim, quando elas se achegam para falar de alguma experiência ou de alguma coisa e você consegue introduzir. Olha, mas se você mudar isso daqui, se você agir dessa outra forma, se você talvez tirar um pouquinho do seu eu, né, e ouvir a outra pessoa, aí você com jeitinho, aí a pessoa fala, pensando bem. Aí ela tenta, e aí dá certo. Aí ela fala assim, deu certo. Mas às vezes recorre no erro e volta. Então, assim, é de pouquinho em pouquinho. Mas aí você vê chegando lá. E aí os resultados é bom. Você às vezes compartilhar a bênção na vida da outra pessoa. Eu fico muito feliz, né? Sim. E Fá, você tem mulheres que te ajudam, assim, que são o seu braço direito, que ajudam a impulsionar... Como que é isso? Porque né? é importante a gente ter alguém para ajudar a gente. Eu acho que nenhum ministério vai andar se você não tiver braços para te ajudar, mulheres dispostas. Eu, graças a Deus, eu tenho muita gente, sim, até hoje. Às vezes a gente dá uma empurradinha, né? Porque, ainda mais se é algo que vai aparecer, se você pede para a pessoa trazer uma palavra de abertura, a pessoa fica um pouco mais assim, não, né? Mas aí você acaba ali, não, vamos. E aí, mas assim, tudo até hoje, eu sempre tive apoio dos meus pastores, que isso é essencial, porque se eles não acreditarem em mim como líder, não tem como eu caminhar. Então, assim, primeiramente, os meus pastores juntos, né? Porque eles estão sempre nos orientando, nos direcionando, mas eu tenho mulher, graças a Deus. Gente, eu tenho uma equipe, assim, muito boa, porque, olha, eu tenho mulheres ali que trabalham com a decoração, quando eu preciso. Nossa, e que decoração, né? Não é? Nossa, todas as vezes, Elas, menina, e se deixar, elas fazem muito mais do que é para fazer, elas vão atrás, elas correm, se precisar, elas põem dinheiro do bolso, é incrível quanto você descobre o dom de alguém, que às vezes nem a pessoa sabe, e o quanto elas se sentem bem em fazer, em ser útil. Aí eu tenho mulheres que fazem parte do louvor, gente, porque não dá, se eu cantar, Nath... Se eu cantar, o pessoal sai da igreja. Não é sua área. Não, é uma coisa que eu amo. Mas se eu cantar, é muito ruim mesmo, sabe? Agora eu tenho mulheres no louvor.
Eu tenho mulheres que pregam, eu tenho mulheres que põem a mão na massa, eu tenho mulheres dispostas a me ajudar em tudo. Na intercessão. Entendeu? Nossa, principalmente na intercessão, de estar junto comigo no jejum, de correr atrás comigo, de ver chácara, muitas vezes quando a gente vai fazer algum evento maior. Olha, eu vou falar para vocês, naquela coisa assim de colaborar, vamos trazer um prato, vamos fazer alguma coisa. Sempre. Eu nunca fiquei na mão. Na limpeza, na organização, no final, eu nunca tive sozinha. Quer dizer assim, eu acho... as mulheres, elas já têm esse perfil e esse dom, né? A gente sabe que a gente, quando pega alguma coisa, a gente vai. Bombril, a gente né? Vambora, né? Mulherada gosta, né? Mas, assim, eu não tenho o que reclamar, assim, das mulheres que... Cada uma no seu tempo, cada uma no seu limite, né? Cada uma do seu jeito. Se pode, se não pode, que muitas têm criança pequena, muitos trabalham, né? E até quando eu faço, assim, às vezes, algum evento para elas, eu falo que não pode levar criança. Mas, assim, na verdade, o foco é que seja um dia para elas. Porque já é corrido o ano todo, casa, marido, filhos, escola, afazeres, igreja. Sim. Aí eu falo assim, poxa, eu queria tirar um dia para que elas tivessem um dia delas. Um tempo para elas. Aquela coisa de você poder sentar com uma irmã e conversar, bater um papo, trocar ideias, experiências. Então, assim, mesmo assim eu sinto assim, que elas falam assim, mas eu vou deixar para você ver que é coisa de mãe, né? Coisa de mulher. Mas aí corre tudo bem, a gente vai, faz o evento e acaba que elas dão um jeitinho com as crianças ficam bem. Sempre dá tudo certo. Corre bem, os maridos acabam liberando. E, Fá, fala um conselho assim que você daria para uma mulher. Alguns, pode ser vários conselhos aí que não quer demais, ou uma palavra, não sei. O conselho que mais eu acho importante para as mulheres é a boca. É o que fala, assim, lá em Tiago 3, né, fala, né, que a língua, ela é um pequeno, é comparada a um leme de um navio, que você vê o tamanho de um navio e o leme é redondinho, né, e que se a pessoa controla a sua língua, ela consegue controlar todo o seu corpo, né. Então, e eu acho, assim, por nós mulheres sermos tão dinâmicas e a gente passa muito tempo em casa, cuidando dos filhos, do marido, ou no trabalho, ou em qualquer outra área. Às vezes nós somos um pouco impulsivas, né? No falar. Expressivas. Porque o homem, ele já é mais contido, né? Sim. Então, assim, o que eu acho mais importante hoje na vida das mulheres é o cuidado com o que fala. Nós somos rápidas para falar, né? Então, assim, muitas vezes você acaba trazendo coisas na sua vida, maldições na sua vida, porque você acaba trazendo a existência, às vezes nervosa. Eu hoje que eu já tenho meus filhos criados, mais madura, eu vejo quanto, quando meus filhos eram pequenos, eu falei algumas coisas que pode ter afetado eles de uma forma ou de outra. Tipo, olha o que você fez, você... parece burro, parece isso, parece que, entendeu? Culpa então, assim, sua. você acaba trazendo, assim, humilha, né? Porque tem coisas que no falar você ofende muito mais uma pessoa do que no seu agir. Porque quando você fala, não volta mais atrás. Se eu falo algo para você que vai te ofender, mesmo que depois eu peça perdão para você, aquilo já tá lá. mas, sabe, causou um estrago. Então, para que tentar não evitar esse estrago antes dele sair da sua boca, né? Então, assim, o que eu aconselho às mulheres é o cuidado no seu tratar, no dia a dia com o seu esposo. Olha, muitas vezes a tendência nossa é falar do que a gente está cansada ou do que a gente está, às vezes, passando por um problema e você fala do problema, né? Você fala assim, eu não aguento essa situação, por que não acontece dessa forma ou daquela? Às vezes você questiona Deus, né? Mas, às vezes, se nós usarmos a nossa boca para, talvez, profetizar que Deus está no controle, que vai dar certo, que há um tempo para todas as coisas, né? Como a palavra diz. E muitas vezes nós temos que passar por aquele deserto, por aquela situação. E a nossa atitude, o nosso jeito é que vai fazer a diferença naquela situação. O quanto você confia no Senhor
E para às vezes ficar quieta diante de uma situação que te deixou um pouco irada, um pouco nervosa, porque tem situações que nos tira do sério. Mas o quanto você tem domínio daquilo para não dizer, às vezes, ali o que você está pensando naquela hora, para depois você ter que se arrepender e voltar atrás, né? Sim. Então, assim, o falar, o tratar dentro da sua casa, não na igreja, né? Porque na igreja a gente dá paz, um sorriso, igreja, né? Fica um pouco mais fácil, né? Você não convive, às vezes, com as pessoas o dia inteiro. Agora, dentro da sua casa, você representar Cristo dentro da sua casa é um pouquinho mais complicado, né? Eu tiro isso por experiência própria. Então, assim, conter-se um pouquinho no falar assim, desnecessário, no falar aquilo que não procede, naquilo que vai desagradar o Senhor, né? Sim. Agora, traz... É que nem aquele louvor que fala, tá chorando, louve, precisando, louve. Sim. Nós vamos passar por situações, mas por que não louvar? Sim. É difícil, Nath, né? Não é pra A qualquer gente fala, mas quando você vai viver isso na sua vida, Na prática, faz um dia assim, tipo, eu vou me controlar. E você fala, puxa, parece que tudo acontece para você perder o controle. Sim. Fá, vamos falar de um assunto polêmico. Polêmica, gente. Eu sei que vocês gostam. Então eu vou entregar. Polêmica aqui. Fá, vamos falar de ser submissa ao marido. Essa parte eu gosto. Essa é polêmica. Eu gosto, Nath. Vamos falar sobre isso. Eu gosto dessa área, porque o meu marido, ele fala que eu sou machista. Sério? Ele fala que eu sou machista. Por quê? Eu defendo muitos homens. Não que eu defenda os homens assim, mas eu vou muito pela palavra. Então, quem me conhece, quem anda um pouco mais perto de mim, sabe que eu sou muito submissa. Né? Eu sou muito submissa ao meu esposo. Então, assim, por isso que ele brinca comigo, que ele fala para mim que eu sou machista. Porque eu sempre vou defender, não porque eu vou defender o homem, mas assim, eu coloco o homem no lugar onde Deus colocou. Entendeu? Porque Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Se nós tentarmos inverter esse papel, nós vamos trazer problema para dentro da nossa casa e para nossas vidas. E com o relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. Porque a mulher que ela não se submete ao marido, os filhos não vão se submeter ao pai. Porque a mulher era o espelho dos filhos. Sim. Porque os filhos, a figura do pai, ele é mais... de vez em quando, a mãe está muito mais próxima. A mãe é a hora do banho, a mãe é a hora de trocar, a mãe é a hora de fazer uma lição. Geralmente a mãe está mais, raras exceções, mas a mãe está mais próxima da criança. E o filho vai olhar muito a atitude dela, mãe, sabe? Então, assim... Porque tem uma conexão maior, né, entre Isso. Então, o filho vai observar o comportamento da mãe com aquele marido e ele vai tirar como exemplo aquilo. Sim. Então, assim, eu não digo assim, é que às vezes as mulheres, elas confundem um pouco submissão. Como se ela tivesse... Explica pra gente o que é a submissão. É como se ela se enxerga assim, mas eu tenho que ficar por baixo, eu tenho que dizer sim pra tudo. Não é isso, sabe? É aquela coisa que até recentemente estava conversando com uma jovem casada da igreja, que ela vai lembrar disso se ela ver... e ela falou assim, ela estava me explicando que quando ela quer algo do esposo dela, ela chega assim para ele e fala assim, eu queria esse tênis, mas é caro o tênis. Aí ele fala, pô, mas esse valor não dá. Não, mas não tem problema, a hora que der você me dá. Entendeu? Então assim, é um jeitinho que tipo assim, ela poderia muito bem, ela trabalha fora, ela fala assim, não, mas eu trabalho, eu também ganho meu dinheiro, eu posso gastar. Entendeu? Mas quando ela age dessa forma, o que ele fez? Ele foi lá e comprou o tênis para ela, entendeu? Sim. Por quê? Porque ela soube lidar com aquela situação de uma maneira suave, não ficou uma coisa imposta. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela soube ganhar ele. Entendeu? A mulher, ela tem... Entra naquilo que você um falou, né? jeitinho Da boca, do falar, de como falar. de como falar. Sabe? A mulher, ela sabe ser doce. Sim. Sabe? Como ela sabe ser também. Mas se Amarga. ela usar esse lado dela... Eu sempre conversei muito com os pastores sobre isso. E a gente sempre falou assim, a mulher, quando ela sabe lidar com o marido, com os filhos, ela consegue qualquer coisa. Entendeu? Às vezes você não precisa ser. Então, assim, a submissão, eu vejo como assim, você dá honra ao seu marido.
Quando o homem ele se sente honrado pela esposa diante das pessoas, ou mesmo na individualidade, sabe? Às vezes ele não é bom em tudo, não vai ser, nós não somos. Mas às vezes algo que ele faz e que você elogia, ou uma decisão que vai ser tomada, mesmo que você veja que não vai dar muito certo aquela decisão, que o caminho não é bem aquele, talvez você esteja enxergando e ele não. Às vezes a mulher fala assim, não vai fazer dessa forma, não, desse jeito não vai. Não, você pode falar assim, olha, eu estou com você, eu vou com você. Mas se, e você colocar o seu ponto de vista nesse si para ele, talvez ele vai ponderar, porque você não impôs, mas você deixou ali o seu alerta, e eu tenho certeza que ele vai pensar. Então, assim, mas se a decisão dele final for fazer, siga-o. Sim. Siga, porque Deus vai tratar com ele e não vai deixar um prejuízo grande acontecer. Então, assim, deixa ele fazer, entendeu? Seja, tipo, tá bom. E depois, mesmo que dê errado, você não vai chegar lá, tá vendo? Eu te avisei. Não, né? Eu gosto muito de fazer. Amor, eu tô aqui junto com você. Você gosta? Já avisei, né? Então, às vezes até se leva assim numa brincadeira, tudo bem, mas assim, se você falar sério pra ele, eu te avisei, olha só agora, isso vai ferir ele como homem, porque não precisa, às vezes quando a gente erra, a gente sabe que errou. Sim. Nem precisa muitas vezes ninguém falar, mas às vezes a mulher tá ali junto, sabe? Não, olha, deu errado, mas vamos, eu tô aqui junto, a gente corrige, a gente vai embora. E eu aposto que nas próximas vezes ele vai parar para ouvir um pouquinho melhor. Sim. Sabe, assim. É construir, né, isso. Isso precisa ser construído, essa olha, comunicação. Nath, sim, e é de pouquinho em pouquinho, Nath. Não vai ser uma coisa assim que você vai conquistar de um dia para o outro, que você vai mudar de um dia para o outro. Porque hoje nós vivemos uma sociedade bem difícil. Porque as mulheres trabalham, são independentes, elas têm seu carro, ela tem seu dinheiro, ela tem sua vida. Aí ela casa. E também tem outro ponto, que é a ausência do pai, né? Muitas mulheres têm a ausência do pai, então ela cresce, ela e a mãe. Tendo que tomar conta de tudo. Então, quando tem um homem ali na jogada... não vem não. Nossa, é osso, não hein, vem gente? não. Eu passo pano pra nós. Não vem não, porque quem manda aqui sou eu. Já faço desse jeito, já sei desse jeito, né? E aí não pode, é onde você vai ter que pôr um freio em mim mesmo, né? Em você mesmo falar assim, peraí, até aqui eu vou, dali eu não posso mais. Porque agora existe um homem que é o cabeça sua. Sim. Então você deve um certo... Você está acostumada com tudo aquilo, mas talvez você vai ter que pôr um pouquinho o pé, mas é tudo devagarzinho, tudo na conversa e no diálogo. E tipo, você percebeu que deu mancada, vai lá. Sim. Né? Porque o homem é mais difícil, eles voltar atrás. Mas se você deu uma mancadinha, não custa, gente. É tão difícil hoje pedir perdão. Às vezes você vai lá e fala assim, amor, desculpa, eu errei. Sim. Sabe? E não é fácil, muitas vezes, né? Não é. A gente voltar e falar, pô, desculpa. Então, assim, mas faz um bem, Nath. Quando eu descobri, porque eu já tenho 35 anos de casada, né? Então, já é uma caminhada grande aí, né? Mas quando eu descobri, porque no início do meu casamento foi, assim, muito difícil, né? Hoje quem vê fala, mas foi muito difícil. Então, assim, quando eu descobri, eu passei muitos problemas, porque eu não tinha quem me direcionasse. Sim. Quando eu descobri essa coisa assim de você baixa, e quantas vezes em situações difíceis, Nath, eu ficava quieta, mas por dentro eu estava muito nervosa e eu falava assim, Espírito Santo, você está vendo isso? Mas no pensamento, você está ali com a pessoa, a situação está ocorrendo. E eu falava assim, Espírito Santo, você está vendo? Olha o que está acontecendo, é justo isso. Então assim... Às vezes é melhor. Pede um socorro. Ou às vezes aí eu pro saía Espírito depois Santo. fora, um momentinho, ia lá nos pés do Senhor. Ali eu chorava, eu falava com o Senhor e saía dali renovada. Sim. Saía dali renovada, sabe? Pronta para de novo, vamos tentar de novo. E você quebra tantas arguilhões, você quebra tantas coisas, sabe? Agindo dessa forma. E eu vi hoje tanto tempo que eu perdi na minha vida, de que eu podia ter aproveitado o meu casamento muito mais no início, tantas coisas que eu perdi para chegar onde eu cheguei hoje, para poder hoje viver bem. Sim. Por isso que às vezes eu pego alguma jovenzinha que eu vejo que tá meio assim, que vem falar, aí eu tento talvez mostrar, todo mundo tem o seu tempo, né?
E o que é bom para mim, às vezes, não é para você, mas a gente tenta orientar dentro da palavra, né? Sim. Vai devagar, vai desse jeitinho, conquista aqui. É uma coisinha de cada vez. Né? Você vai conseguindo fluir e mudar, tanto você quanto a outra pessoa. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava orando para a salvação do meu esposo e para algumas mudanças, sabe? Sim. E uma pessoa falou assim para mim, você pode orar para Deus mudar ele, mas antes de mudar ele, Deus vai mexer com você. Ele vai mexer na sua estrutura. E ele vai mudar você primeiro para depois mudar ele. Porque às vezes a gente ora, Senhor, muda lá, mas às vezes o problema está com você. Sim, Porque o jeito que você olha as coisas... Sim. Mas Deus, ele vê um todo. Ele vê o outro e ele vê você. Então, Deus sabe aonde que está realmente. Porque nem sempre nós achamos que estamos certos e nós somos donos da verdade. Nós não somos. Então, é essa coisa de Deus mexer primeiro com a gente. Depois com o outro. É pegada, filho. Então, você está disposta a pedir para Deus mudar ele? Deus vai mexer. E o assunto, assim, da internet, ultimamente, está surgindo muito essa polêmica nesse assunto que é feminilidade e masculinidade, né? Eu vi alguns vídeos aí, teve uns que eu fiquei... teve uns que eu não concordei, mas um que eu achei interessante é quando ela era uma jovem, que ela estava noiva e ela ia casar. Então, antes dela casar de fato, ela foi estudar sobre o assunto, sobre o casamento, foi se preparar. Fez bem. E aí ela abordou um pouco sobre feminilidade, né? Ela falou assim que muitas das vezes a gente assume a masculinidade e a gente sente a falta da masculinidade no outro. Sim. Porque a gente assumiu o papel dele. Né? E aí ela falou assim que são pequenos gestos que vão trazendo de volta a sua feminilidade e deixando com que o outro assuma a masculinidade. E ela falou assim que são coisas como, por exemplo... passar um perfume para dormir, ou então, nossa, queria tanto que você abrisse a porta do carro para mim, eu me sinto tão bem quando você faz isso. E eu achei interessante isso. Teve algumas coisas que eu não concordei, não. Mas eu acho interessante, porque às vezes as mulheres agem muito assim, eu não quero ser submissa, eu não vou ser submissa, eu sou feminista, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ela cobra uma masculinidade. Exato. Olha, Nath, você sabe assim que até... quando vai abrir o vidro de azeitona ou de palmito, eu vi. Mesmo que eu consiga abrir, eu não abro em casa. Eu levo para ele. Porque isso é uma maneira de você falar assim para ele, olha, eu preciso de você. Você é meu marido, meu macho, meu homem. Você é tudo para mim. Então, eu preciso que você abra aqui para mim, porque você é a parte. Aí, né, eles pegam assim, o vidro de palmito e faz aquela... né? Aquela cara. Então, assim, às vezes, acabou o gás. A mulher vai lá e troca. Não troco. Eu chamo ele e falo, amor, acabou o gás, você pode trocar para mim? Que isso, queira ou não queira, é o papel do homem fazer, sabe? Queimou uma lâmpada. Né? Se eu for lá pegar a escada e trocar a lâmpada, sabe quando que ele vai trocar a lâmpada de novo? Não mais, porque eu fiz aquilo que cabia ele fazer. Pode até falar assim, mas muito... né? Para que isso? Mas por quê? Porque você valoriza o que é para ele fazer e você valoriza o que é para você fazer, né? Então, assim, é aquela coisa, aí a mulher, ela começa, troca a luz, ela troca o gás, aí ela abre o vidro de palmito, de azeitona, aí ela vai fazendo tudo e o homem vai ficando na dele. Porque ele tá lá, aí daqui a pouco ele não faz mais nada. Aí você fala assim, meu marido não troca a lâmpada, meu marido não abre nada, meu marido não troca o gás, meu marido não faz nada. Tudo sou eu. Mas por quê? Você criou isso. Você trouxe para dentro da sua casa isso. E aí você sente falta daquele homem que fazia o papel dele, né? Então, assim, não pode. Eu sempre instruo, falo assim, gente, chama. Sabe? Não tenta fazer você sozinha, né? Se permita... ser mimada um pouco, né? Porque nós, mulheres, a gente quer mostrar que a gente tem pé de igualdade, sabe? Vai pegar uma coisa pesada? Não pegue, por mais que você consiga. Chama ele, fala, amor, pega pra mim. E às vezes ele não vai pegar naquele momento e aquele negócio tá te atrapalhando, sabe? E às vezes ele não vai vir, Nath. Aí você vai falar, mas você não pode pegar, você tem que deixar ali pro momento certo, ele vai lá e pega e tira. Se você tirar... entendeu? Você tira esse papel. E isso eles também se sentem assim, honrados. Você vai lá e ele fala, nossa, né, eu vou fazer isso para ela tá me pedindo. Quando eu casei,
eu fui criada com as minhas irmãs, então, assim, eu sempre tive muita figura de mulher. Mulheres fortes, mulheres guerreiras. Quando eu fui morar com meu pai, ele tinha 11 anos, eu tinha 11 anos, e mesmo assim, ele ainda trabalhava o dia inteiro. Então, era eu e as minhas irmãs. Sim. Então, quando eu casei, eu tive essa dificuldade e eu ainda tenho. Porque tem algumas coisas que não entram na minha cabeça. Eu falo, gente, mas não é possível isso. Só que, de uns tempos pra cá, eu comecei a olhar com outro olhar. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito na submissão e num relacionamento que é desrespeitoso com a mulher. Não, E a submissão, ela não é isso, né? Alguns casos é abusivos. Sim. E, assim, é inaceitável. Mas, quando você olha para o relacionamento e você pensa na submissão, você pensa em agradar a outra pessoa. Isso. Então, isso de feminilidade, masculinidade, não é sobre ser submissa. Não. Também é, mas assim, é o quanto você se importa com aquela pessoa, o quanto você ama aquela pessoa e quais as ações que você vai ter para você Para que aquela pessoa tornar se ele bem. sinta amado. Sim, e isso tem que ser recíproco, porque do mesmo jeito que a gente faz isso para os homens, a gente também precisa receber. É. Porque senão a gente não tem motivação. Sim, é. Mas então, por isso que Deus já fala que ele fez a mulher para ser companheira, adjuntora do homem. Por isso que ele tirou do lado, que é para andar do lado, andar juntas, caminhar juntos os dois. Não é para ele, eu sou o top e você tá aqui embaixo. Não, é os dois juntos, entendeu? Porque nós somos um só corpo, uma só carne, né? A palavra fala que você e seu marido é uma só carne. Então não tem por que guerrear contra você mesma, né? Então, assim, eu acho que a figura masculina é importante dentro de uma casa. É importante que traz aquele papel de segurança, não traz? Sim, traz. Quando você está sozinha, seu marido viajou, foi fazer alguma coisa, você vai dormir sozinha, você parece que, nossa, né, fica um pouco assim. E o homem dentro de casa, ele traz uma certa segurança. Você está andando na rua um dia à noite com ele do seu lado, você se sente um pouco mais segura, protegida, né? Esse é o papel do homem. É ele te fazer se sentir mulher, Segura, sim. amada, e você fazer ele se sentir homem. Entendeu? Sim. E eu acho que o homem, quando ele é do Senhor, quando ele está junto com a esposa, ele acaba entendendo e aprendendo também o papel dele, que é amar a esposa dele como parte mais fraca, né? É respeitar ela, é andar junto com ela, é valorizar a mulher que ele tem, né? Sim. Igual a mulher lá de Provérbios 31, né? Que fala que ela cede aos rubis, quer dizer assim, é lógico que nós queremos, né? E o homem também, ele tem que saber tratar, elogiar a esposa dele, falar palavras isso que eu ia falar. de afeto, falar o quanto ela é importante, o quanto ela tá bonita, porque nós somos o que ouvimos, né? Sim. E o homem é o que vê. Então a esposa, ela também não pode ficar com aquele camisetão, aquele pijamão o dia inteiro dentro de casa. E quando o marido chega, ele sai para trabalhar, ela tá daquele jeito, ele volta do trabalho, ela tá daquele jeito, porque ele é visual. Sim. Então, às vezes a mulher dali se arrumar um pouquinho para ele, fazer uma gracinha, né? Sim. E se preparar para receber o marido faz a diferença. Que de repente ela tá lá toda cheirosa, ele chegou do serviço, né? Ela tá bonita, é lógico que ele vai elogiar. É lógico que ele às vezes pode até não falar, mas ele vai dar aquele olhadinha, aquele comentário, por que você se arrumou? Porque, entendeu? E é lógico que o homem ele tem que também suprir as necessidades da esposa dela. Porque eu não sei se você tem essa impressão, mas eu vejo assim, muitas mulheres instruindo outras mulheres em relação a isso. E eu vejo homens instruindo mulheres também em relação a isso. Mas eu acho que falta um pouco chamar a responsabilidade para os homens. Eu não sei se é uma percepção que eu tenho, mas eu acho que falta isso um pouco, porque a gente ouve muito isso. Sim, E porque tipo, é aquela cadê coisa a da mulher. responsabilidade do marido, cara. Você Aquela não coisa precisa da amar mulher como falar Jesus. mais que homem, né? Sim. Então, assim, mas você vê assim, há uma preocupação hoje das igrejas quando fazem um encontro de casais, que fala o papel um pouquinho do homem e da mulher. Quando tem um grupo de homens, é importante as mulheres estimularem seus maridos a irem. Por quê? Tenho certeza que lá deve tratar de todos os assuntos, né? Sim, eu acho que tem que ser talvez uma coisa até mais falada, essa coisa do papel do homem, assim, no sentido de que a mulher, às vezes, ela precisa ouvir coisas e ele é mais, assim, chucro e não percebe que ele tem que falar. Então, assim, talvez isso tenha que ser uma instrução mesmo passar para os homens, né? Às vezes um agrado para a esposa, às vezes algo que contente. Sair para jantar,
né? Não é uma coisa assim muito... Às vezes eu saio para ir pro shopping, um pratinho ali, você põe ali R$ 28 um prato. sim. Quer dizer, dá, por mais que você tenha uma situação financeira um pouco mais apertada, dá para de vez em quando você tirar um tempinho, deixar a criança às vezes com alguém e passear só vocês dois, relembrar o namoro. Porque um dia, Nath, você namorou. Sim. Algo te chamou a atenção nele. Sim. Algo te fez assim... pulsar. E cadê então, depois do casamento, depois de um tempo, cadê? Sim. Mas isso é uma coisa que tem que se alimentar, Nath. Sabe por quê? Eu já passei por situações no meu casamento de eu querer me separar. E de eu chegar a quase isso. E as minhas orações ao Senhor era, Senhor, não me deixe perder o sentimento que eu tenho por ele. Porque enquanto há sentimento, há ainda... uma esperança. É esperança para a situação. Então, assim, eu sempre falava assim, não me deixa. E eu sempre procurei não deixar minar o feto, porque às vezes passa por situações que trazem um cansaço. Né? Tem mulheres que estão cansadas, esgotadas nos seus casamentos. Né? Porque muitas vezes ela também está sozinha no ministério, na igreja, o marido não vai. Isso traz um cansaço, tanto espiritual, de você buscar pela salvação dele, quanto de você não ver acontecer. Então, há um desgaste, há um esgotamento. Então, assim, eu entendo, mas você tem que cultivar. É igual uma plantinha. Se você não botar água, se você não botar sol, ela não vai crescer, não vai germinar. E o casamento, depois que entrou, você não sai mais. Né? É até que a morte se separe. A não ser que a gente faça igual o Cláudio Duarte, lá vão morar, você morre e pronto. Quer sair? Eu acho até interessante essa brincadeira que ele faz. Então, assim, precisa cultivar o amor. Sim. Precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade, precisa ter diálogo de você falar o que te magoou. Não se deixe... que nem a palavra diz, o sol se pôr sobre a vossa ira. Às vezes aconteceu alguma coisa durante o dia, você não vá dormir. Não vá dormir, mulheres, de briga. Nem que fosse, tenta resolver. Não deu para resolver, vamos orar. Ora os dois ali, Senhor, a gente não conseguiu resolver hoje, mas nos perdoa. Para quê? Para que você não dê brecha. Sim. Sabe? Você não dê brecha no seu casamento, entendeu? Quando a gente fala muito assim das mulheres, para as mulheres, porque a mulher, queira ou não queira, ela foi formada, parece que por Deus, para ser um pouquinho mais maleável, vamos dizer assim. Então, por isso que às vezes num casamento, a gente trabalha em cima da mulher. Sim. Porque às vezes a gente consegue trabalhar com ela. O homem, ele não vai se abrir. Dificilmente ele vai falar de uma situação que ele está vivendo dentro da casa dele, ou de uma situação que ele está passando. Mas é necessário, às vezes, né, intervenção do pastor junto àquele marido, junto àquele homem, um aconselhamento. Às vezes as mulheres falam, procuram, a gente procura auxiliar e ajudar, e se preciso for, a gente passa adiante, né? Sim. E Fá, um conselho para as mulheres, 2 conselhos eu pedi. O primeiro para quem vai casar, para quem pensa em casar, para quem está nessa fase aí de noivado, pré-casamento. Olha, eu acho que o casamento, eu acho que ele é muito bom. Eu acho que, por mais que tenha lá as suas coisas, eu acho que a parceria, sabe, você ter alguém para compartilhar. Eu acho assim, que para você ver a sua disposição de mudança. Porque você está saindo de uma vida de solteira individual e vai entrar num casamento. Sim. Sabe, assim, a minha dica para as meninas, procure um homem que seja apaixonado por Deus. Que se você arrumar um homem que ele seja apaixonado por Deus, antes de qualquer coisa, sabe aquela coisa assim, se ele tem um compromisso na obra do Senhor e tem um compromisso com você, ele vai te deixar e vai para o compromisso dele, sabe? Uma pessoa assim que tenha intensidade com Deus. Aí tudo bem, você está no caminho certo. Interessante. Entendeu? Assim, isso. e ver a sua disponibilidade mesmo de entrar num relacionamento, porque se você entrar, é doar, é doação. Casamento é doação. Você se doa
Todo dia. E às vezes parece que você está se doando sozinha. E não é bem assim, porque a outra parte também, ó, ele tem que parar também, ele tem que ter uma vida onde ele tem que falar onde ele vai, coisa que ele também não fazia como homem solteiro. De ficar dando, às vezes não dá nem satisfação para a mãe e para o pai. Então talvez ele também vem de uma família diferente da sua. Sim. E há muitos acertos, né, num casamento no início. Que um deixa a escova de dente lá, o outro gosta que põe lá, o outro não gosta que aperta a pasta de dente aqui, o No outro já meio. aperta em qualquer lugar, né? Sim. São pequenos ajustes que parece que não, mas fazem maior diferença. Então, assim, veja a sua disponibilidade. E eu aconselho não ter um namoro, ficar namorando para ver, para experimentar. Sim. Eu já acho assim que o namoro ele é para casar, sabe assim, o namoro é para você conhecer, mas já entrar num namoro, Com intenção de já casar. na intenção de eu quero me casar. Aham. Porque se você entrar no namoro só para namorar, você vai namorar esse, vai namorar outro, e vai namorar outro, e vai namorar outro, e Não aí vai construir sai nada. da vontade também do Senhor, né? Sim. Então, assim, veja bem, observe o jovem, como ele é na casa dele, como ele é com a mãe, como ele se comporta quando está com os amigos, quando ele está fora, às vezes, sabe, quando você vai com ele em algumas atividades familiares, observa, fala assim, olha, você não sabe o que ele faz isso. Essas brincadeiras Que vai revelando quem a dizem pessoa muito de quem a pessoa é, sabe? Tipo, o menino vai na casa da menina, fala, ela não lava uma louça, viu? Ó, do jeito que ela acorda, a roupa dela tá toda jogada, ela não arruma uma cama. Meninos, prestem atenção também nisso. Porque você não acha, assim, às vezes as meninas falam assim, não, quando eu casar, comigo vai ser diferente. Não. Né? Ele traz toda aquela bagagem já. É o filho, é igual, assim, às vezes eu brinco, né? É o filho mais novo, tem que mandar no filho mais velho. É igual lá a história de José, né? Então, assim, às vezes nós, muitas vezes, quando a gente vem do mundo, vem sem ser cristão, a gente vem com atitudes, com jeitos, e não... Ou a pessoa se converte verdadeiramente ao Senhor, ou ela não vai mudar aquelas bagagens todas que ela trouxe. Então, você tem que deixar aquela nova vida que Deus te deu falar mais alto do que aquela que ficou lá para trás. Então, é o filho mais novo mandando no filho mais velho. Fica quieto aí, filho mais velho. E o outro conselho é para as mulheres que já são casadas, mas não têm os seus maridos nos caminhos do Senhor. Eu. Olha, o respeito, a honra é a mesma. Né? Porque a palavra diz, né? Aquelas que não têm os seus maridos, não são do Senhor, que você ganhe eles sem palavras. Sim. Olha que forte. Sem palavras, com atitudes, é o seu comportamento, é o seu dia a dia. Porque às vezes pode ter um marido que ele só não é do Senhor, mas ele é de boa, mas você pode ter um marido que ele tem um vício, você pode ter um marido que é alcoólatra, então assim, vai dando honra, vai sendo submissa a esse marido, é lógico, né? Tudo dentro do... Quando eu falo ser submissa, é aquela coisa assim, de coisinhas, né? Sim. Vai dando honra àquele marido mesmo, ele não estando na presença do Senhor. E às vezes, sabe, a gente ora por tanto tempo, e quando parece que você está perto da sua bênção, você cansa e para. Você é como voltasse para trás. Então, a gente não pode desistir nunca de visualizar que isso vai acontecer. Porque Deus é Deus. Né? Eu, uma vez, até ouvindo a Camila Barros falando, que uma certa pessoa orava pelo marido por tantos anos. E ela se separa. E quando ela se separa, ele começa a ir para a igreja. E aí ele arruma uma irmãzinha lá, ela casa com ele e aí ele está pronto. Quer dizer, fruto da oração da outra, que por um pouco mais ela não esperou. Quer dizer, assim, eu vou até o fim, sabe, Nath? Meu marido hoje não está na presença do Senhor, mas já esteve. Eu vou até o fim. Eu vou até morrer e eu pretendo ver. Mas se eu não ver, eu espero que o Senhor ainda leve ele salvo. Né? Mas eu não vou desistir nunca. Então, assim, vamos paciência e vamos olhar para o foco, que é Cristo. E o resto ele cuida. Né? O resto ele cuida. A gente vai rindo e chorando, mas a gente vai embora. Mas a gente vai. Vai embora. Fá, vamos falar agora do momento da sua conversão. Quando aconteceu, como foi. Minha conversão. Olha, Nath,
Eu Se casei... quiser tomar uma aguinha, fica à vontade aí. Tá, eu casei... Eu tinha 18 anos quando eu casei, né? Bem nova. E eu bebia, eu fumava, eu já casei grávida, né? Eu vim de um lar muito desestruturado. Então, eu casei assim meio que na correria, sem muita muito informação, preparo, cabecinha desmioladinha, né? Aquela coisa... Eu era bem dificinha, né? Casei. Aí, aquela vidinha, né? Eu tive um filho, com 19 anos, eu já tinha meu primeiro filho. Quando ele tinha 10 meses, eu já estava grávida do segundo. Não tinha muita orientação, sabe? Tipo, olha, sabe? Eu era muito ciumenta, eu era muito possessiva. Talvez eu queria tanto chamar a atenção do meu marido, que eu acho que a forma que eu arrumava era essa, ficar arrumando filho e sei lá. E aí eu tive meu segundo filho, mas eu fumava. Eu tomava cerveja, jogava truco, ficava na mesa, uma coisa assim... Gente, não imagino. Coisa assim Não visualizo. Só que tudo isso são escapes, né, Nath? E era algo que eu buscava dentro de mim que eu não sabia o que era algo vazio, era algo horrível, eram sensações assim... Bom, aí eu tinha uma amiga que morava perto da minha casa, né? E a gente estava sempre juntas. Ela também não era cristã. E um dia eu estava lá na casa dela e foi uma amiga dela lá e convidou ela para ir na igreja. E eu estava lá. E aí eu perguntei, posso ir? Ela nem tinha me chamado, amiga. Ela só convidou outra. Aí eu falei, posso ir? Pode, né? E era na Quadrangular, era um lugarzinho bem pequenininho, era uma terça-feira. E eu desci com ela, deixei as crianças com o Zé Roberto, desci. E eu desci naquela igreja e tinha uma pastora lá. Eu sentei bem ali atrás, que você chega na igreja evangélica, né? Aquele fuá todo, você fica meio assim quietinha, meio constrangida. Aí ela falou, ela me apontou e falou que precisava falar comigo no final do culto. E ali ela falou algumas coisas comigo, mas você não entende bem, né? Sim. Olha, Deus me mostra, Deus falou, você fala, né? Bom, e aí eu comecei a ir nessa igreja e ela foi fazer algumas visitas e eu comecei a gostar e comecei a participar e foi. Mas, na verdade, antes de tudo isso, agora me veio à memória, eu lembro que alguém falou da palavra para o meu esposo no trabalho dele. Um senhor falou da palavra e ele trouxe esse senhor um dia em casa. Ai, eu fiquei muito brava, gente. Fiquei assim, sério? Ai, Nath, eu falei assim, ai, o que você vai trazer, né? Crente, né? E esse senhor veio na minha casa um dia, ele e um outro, que eles eram da Nazareno, e eles vieram para uma visita muito rápida, nada de muito demorado. Eles sentaram à mesa e eles leram alguma passagem que eu não me recordo agora e foram embora. E aí ele convidou para um culto num domingo. E eu e meu esposo fomos na Nazareno nesse dia. E lá ainda chegou, falou, pega a pessoa que está do seu lado para orar. E eu falei, gente, o que é isso? Né? A esposa dele veio orar comigo, ele foi orar com meu marido e eu... que isso? E ela chegou para mim e ela falou assim, que área que você gostaria que eu orasse por você? Pode orar pro meu casamento. E ficamos ali, orou e tal. Mas aí acabou não indo mais e a gente ficou... E tinha um outro colega dele de trabalho que ele sempre mandava umas fitas cassete, não sei se é da sua época, que você colocava. Porque naquela época não tinha muitas pregações, igual você tem hoje no YouTube. Sim. Eu conseguia ouvir na televisão, de vez em quando, a Valnice Milhomens pregando. Nossa. E tinha um horário marcado. Se você perdesse aquele horário marcado e aquele dia, já era. Então, assim, mas eu procurava essas coisas. Você vê, tudo vem de Deus, Nath. Porque eu não sei porque me impulsionava a ver essas coisas, se não tinha ninguém me direcionando, ninguém me levando, ninguém falando comigo. Mas eu já sentia, assim, eu gostava de ouvir a Valnice Milhões, né, falando. E esse moço mandava umas fitas.
E eu lembro que ele mandou uma fita do Josué Gonçalves, que ele é um pregador até hoje para casais. Josué eu não Gonçalves conheço. é o pai do Douglas Gonçalves Sei. Eu conheço o Douglas É o e eu sei que é pai. o pai dele. É o pai dele. Nossa. Uma fita naquela época. Eu tinha 19, 20 anos. Não faz tanto tempo assim. Foi ontem. E ele me mandou uma fita que o nome era Tirando o Veneno da Língua. Olha só. E esse moço sempre mandava algumas fitas para eu ouvir. E eu sempre gostava de ler o Salmo 5. Eu não sei, desde criança eu lia muito o Salmo 5, que é aquele que fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o pobre de espírito, aqueles que choram, que serão consolados. Acho que eu gostava dessa parte, aqueles que choram, que serão consolados, porque eu chorava muito. E eu chorava muito pedindo socorro para um Deus que eu não conhecia, mas que ele já me conhecia. Nossa. Porque o ser humano, ele nasce com essa faltinha ali, que é de Deus. Ele nasce com aquele cantinho que só vai ser ocupado pelo Senhor. E é aquele vazio que você sente que você procura na bebida, nos vícios, na outra pessoa. Sim. E que você nunca vai encontrar, porque só o Senhor pode preencher. Bom, aí depois eu comecei a ir na igreja, acabei... O meu esposo foi comigo. Eles... Olha, Nath, eu lembro que no dia que eu ia me batizar, o meu filho ficou doente, ficou internado. E aí E o meu marido tinha uma perua na época. Sim. E nós íamos levar o pessoal da igreja que ia se batizar naquele dia de perua pro batismo. Nossa. Aí eu falei assim, gente, como que a gente vai fazer agora? Porque eu não vou, então. Meu marido vai, eu vou ficar com a criança no hospital. Sim. Não vou. Olha, naquele dia apareceu uma enfermeira lá do nada não, né? Deus prepara todas as coisas, né? Que eu comentando com ela, que era o dia do meu batismo, ela falou assim, você vai. Eu vou ficar aqui com o seu filho, você vai. Eu vou cuidar dele e você vai. Nath, eu sei que o meu marido pegou todo mundo da igreja, pôs dentro da perua, passou no Álvaro Ribeiro, naquela época nem existe mais, me pegou na porta do hospital, a gente foi pro batismo, acabou o batismo, ele me deixou primeiro no hospital de volta e depois ele entregou o pessoal de volta. Sim, foi de Deus. E ele foi comigo, ele se batizou e ele começou a seguir comigo. A gente cresceu bastante, aprendemos. Aí meus filhos começaram a frequentar a igreja. Foi quando teve o Clube dos Ursinhos, né? Na igreja onde eu frequentava, onde foi meu primeiro ministério. Lá no Clube dos Ursinhos. Aí eu ficava assim, eu me batizei, eu ainda fumava, Nath. E eu falava assim, Deus, se Deus é Deus e Deus quiser, ele vai tirar meu vício. Né? Ele vai tirar, porque ele é Deus, ele pode. Aí um dia essa pastora subiu lá em casa, ela falou assim pra mim, chega agora, de leitinho. Agora você vai parar. Porque agora você já batizou, você conhece um Deus, agora, sabe, ela me deu um basta. Nath, você não tem ideia do que é você acordar de manhã e você chorar. Nath, chorar por causa de um cigarro. Nossa. E Deus, eu vou falar pra você, ele não tirou nem um pingo a minha vontade. Não tirou. E eu parei pela obediência ao Senhor. Nossa. Pela obediência, assim, foi muito difícil. E é muito interessante, porque existem relatos de pessoas que Deus tirou, mas é aquela coisa assim de Deus trabalhar individual, cada um. Então, era essa a ideia que eu tinha. Eu falava assim, não, Deus já vi testemunhos. Já tirou da fulana, vai tirar de mim também. Não. Às vezes, trabalhar com você é diferente. Então, assim, Deus nunca vai trabalhar com você da mesma maneira, porque cada um tem o seu... E eu tive que parar. Nisso, eu fiz um acordo com meu marido. Então, nós paramos juntos, porque não tinha como. Aí nós paramos, largamos o cigarro, graças a Deus, gente, graças a Deus a gente largou. E depois disso, meu marido, a gente tomava lá cervejinhas, né, também tirou, largou da bebida. Então, assim, nossa, foi uma transformação, assim, muito intensa que o Senhor fez na nossa vida em tão pouco tempo, sabe? Sim. Eu vejo hoje eu vejo, Nath, coisas que aconteceram comigo
e que eu falava com esse Deus sem conhecer e que houve respostas. Hoje eu entendo que era tudo respostas de Deus. Na época você fala assim, coincidência. Nossa, não acredito. Sorte. Sim. Sabe, teve um dia que eu estava fazendo janta e meu marido não tinha chegado de serviço ainda. Eu sabia que ele tinha passado para jogar uma sinuca e aquela situação vinha se prolongando. E eu falei assim, escuta, se existe esse Deus mesmo que esses crentes falam, que esse povo fala, se existe mesmo um Deus aí no céu, eu quero meu marido aqui em casa, então, comigo. Sabe? E chegou ele. Nath, eu tô lá fazendo uma macarronada, eu lembro como se fosse hoje. Até onde eu estava, a porta da sala abre e ele entra. E eu falo, coincidência, né? Sim. No outro dia, ele veio direto para casa. Aí ele falou assim para mim, esquisito, eu tava lá no bar e de repente alguma coisa ficava assim dentro de mim, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora para casa. E eu falo assim, gente, entendeu? Mas você você não pensa muito que ainda você fica com aquela coisa na cabeça, coincidência, sorte. E hoje eu entendo que era tudo Deus trabalhando. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Ai, esse Deus é lindo, eu amo ele de paixão. E é muito bom quando a gente olha e fala, eu não enxergava. Não, você não enxerga. É porque a gente não tem assim um relacionamento, uma intimidade. A gente acha que Deus, ele é para coisas grandes, Nath. Exatamente. Ou é igual o batismo do Espírito Santo. Eu ficava assim perguntando, como vai ser quando eu for batizado no Espírito Santo? Será que Deus vai abrir o céu? Você espera coisas grandes. E não, ele vem suave. E essas pequenas coisas que ele trabalha, que nem às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou pedir, eu tô com dor de cabeça, eu vou pedir isso para Deus? É como se Deus curasse só uma deficiência grande. Não, ele cura dor de cabeça, ele cura tristeza, ele cura decepção, ele cura tantas coisas. Nossa, eu ouvi um testemunho essa semana, a pessoa falou assim que ela estava trabalhando e aí emprestaram ela para um outro setor. E ela não gostou muito do setor, porque tinham pessoas que falavam coisas desagradáveis, assim, que ela, como cristã, não concordava, e aquilo estava incomodando ela. Ela falou assim, eu vou orar para Deus fazer isso? Sabe, Deus tem tanta coisa para fazer. Eu vou orar para Deus? Não, né? Aí ela estava lendo lá uma passagem, né, como que é mesmo? A passagem que os discípulos estão no barco, e aí Jesus vai lá e acalma. Aí ela falou para a mãe dela, falou, nossa, mãe, olha, Jesus acalmou o mar, a tempestade no meio do barco. Nossa, que Deus poderoso, tal, não sei o quê. Ela falou assim, então, esse Deus poderoso aí, que você não quer orar para pedir o que você quer pedir e tal. Ela falou, é verdade, vou orar. Aí ela orou e, no dia seguinte, ela foi mudada de setor de novo, voltou pro setor dela. Eu falei, gente, tá vendo? Gente, esse é Deus. Deus, ele é seu Deus, ele é seu Pai para tudo. Sim. Tudo, nós não temos que ter restrições, é lógico. Que, né, gente? Deus não vai te dar aquilo que você não necessita, que não vai ser. Mas, assim, Deus é Deus. Quando eu fui fazer entrevista na Bosch para entrar, tinha uma menina lá que o tio dela era gerente lá dentro, né? E eu não tinha ninguém, assim. Tinha minha cunhada que tinha levado o meu currículo, mas ela era também da produção. Sim. Aí uma pessoa da igreja virou para mim e falou assim: mas o seu pai é o dono. Nossa. O tio dela é gerente, mas seu pai é o dono da empresa. E tanto é que na época eu entrei já contratada e ela entrou ainda com experiência. Entendeu? Então, assim, olha, Deus, ele é tremendo em tudo que faz. Surpreendente. Não, nós é que às vezes diminuímos a capacidade do Senhor de fazer as coisas, porque ele não muda, né? É o mesmo. Sim. E Fá, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas experiências com outras religiões que você teve. Se você quiser entrar nesse assunto, se você se sentir à vontade. Olha só, eu de criança era católica, né? Fiz lá a primeira comunhão, né? Como toda a família, né? Na época. Eu fiz a primeira comunhão. E depois meu pai foi para a Igreja dos Mórmons. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Mas antes disso, eu já venho de uma família que é espírita, né? A minha avó, a mãe da minha mãe, ela, na porta da casa dela, vinha gente assim de tudo quanto é cidade. Tinham caravanas que vinham porque ela era benzedeira daquele lugar. Então, ela passava o dia inteiro atendendo. Então, assim, eu venho de uma família espiritualmente, sim, totalmente... Cada um num canto.
tipo, mais para os espíritas do que outra coisa. Então, assim, eu venho, minha avó era espírita, eu tenho tias que eram também da Umbanda, eu tenho muitos parentes, né? Então, assim, eu já cresci como uma normalidade nesse meio, né? Vendo essas coisas, né? Porque quando a minha avó vinha em casa nos visitar, sempre introduzia essa religião ali no nosso meio, né? Mas aí eu fui para os mormons, que meu pai foi porque eles ajudavam com cesta e nós passávamos muitas necessidades de alimento mesmo em casa. Então, por essa ajuda que eles davam, a gente acabou tudo indo para lá. Mas eu era uma criança, né? E me batizei lá na Igreja dos Mormons, né? Eles têm alguns muito diferente, né? Eles introduzem muitas coisas diferentes. E eu fiquei lá nessa igreja, eu participava das reuniões de domingo, de semana, eram direcionados os jovens, né? Tinha atividades. Então, eu fiquei lá por um tempo. Só para entender, eu não sei muito sobre essa religião. O que eles pregam? O que é essa religião? Eu vou falar eu já assim, ouvi falar que não é uma religião, é uma filantropia, mas eu vou falar assim, bem básico, né? Eles têm o livro deles, né, de Mormon, né? E eles acreditam lá no profeta, né, Joseph Smith, no anjo Moroni. Então, assim, um ano eles estudam o livro de Mormons, né, que é o livro deles que foi escrito. E um ano eles estudam a Bíblia, né? Então, assim, lá o casamento lá é feito para a vida eterna, né? Você, além de casar normal no templo, depois numa sexta-feira, aí você vai para um templo deles separados, né, onde vai só os noivos e a família. E lá você é feito o casamento para a vida eterna com esse mesmo marido. Lá tem várias coisas, né? Sim. Lá. Então, assim, mas aí acabei saindo um período onde eu conheci o meu esposo, ele também vinha de uma família de espírita, né? E nós ali passamos a conviver mais perto, a frequentar mais de perto mesmo essa religião. Eu vou falar para você que a gente vai, mas dá medo, sabe? É uma coisa que não te traz paz e segurança. Para mim, tá? Sim. Assim, eu não tô aqui criticando a religião de ninguém, mas era o sentimento que eu tinha. Era um sentimento que não me trazia conforto. Eu não ficava confortável nesse ambiente, né? E foi indo até eu ir conhecer essa igreja, né? A primeira vez junto com essa minha colega. E ali eu comecei a conhecer Cristo. E ali conheci de verdade quem ele era e como ele trabalhava, né? Mas foi muito difícil sair, desvincular, porque pensa, eu vim de toda uma geração, tanto eu quanto ele, disso. E para desvincular, sabe? E para acontecer toda essa mudança, até mesmo porque há piadinhas, há brincadeiras, tipo, você muda mais de religião do que de roupa. Mas depois que eu conheci verdadeiramente Cristo, eu nunca mais mudei de religião. Por quê? Porque ele é o que completa, ele é o que faz tudo nas nossas vidas. Então, assim, foi bem, bem difícil. A gente tem muitos ataques, assim, para você conseguir desvincular totalmente disso tudo. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui, acho que, quebrar um pouco. Porque hoje a minha mãe, ela é cristã. Minhas cunhadas, né, estão indo. Eu creio na salvação aí dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos. Então, assim, eu fui criando meus filhos dentro da igreja e ensinando para eles aquilo que eu conseguia, né? Sim. Mas, graças a Deus, a gente está aí. Olha que não foi pouco, né? Foi de igreja em igreja até se adaptar. Até eu achar, né? Que eu falava pro Senhor, eu sempre falei muito com Deus sem conhecer. E eu falava assim, o lugar onde esse vazio for
preenchido é o lugar que eu sei que eu tô segura. Aham. Entendeu? Então, Deus não deixa a gente confundida. Não Sim. deixa. Se você está indo em algum lugar, você ainda não tem paz, você ainda não está segura, ou você precisa ficar pagando preço, Uhum. sabe? Ou fazendo troca, Sim. ou pagando preço para que essa religião te traga algum conforto, tá errado. Porque o preço já foi pago, né? Quando Cristo morreu na cruz, ele já pagou todos os preços. Então, assim, lógico que é uma mudança de vida, é lógico que a gente tem que abrir mão de muitas coisas erradas, mas é para a gente poder, né, chegar lá no dia e encontrar com ele. Né? Exatamente. E Fá, para encerrar, gostaria que você compartilhasse uma experiência que você já teve com o Senhor, uma que te marcou bastante, e deixasse aí de indicação um livro, um louvor. Tá, vamos lá. Vou deixar um livro, Vai. que é O Despertar da Leoa, que eu ganhei das mulheres no encontro de mulheres. E ele fala muito da leoa animal mesmo, né, no seu habitat natural. O quanto ela caça. Você vê, o leão, ele é o rei, né? Sim. Ele é o bonitão lá, que tem a juba bonitona. Mas ele come por quê? Porque a leoa caça. E você pode ver que as leoas, quando elas vão caçar, elas vão em bando. Ela não está sozinha. Elas fazem um cerco em volta da presa. São várias leoas, né? E ali ela caça, ela dá de comer para o filhote. Depois o leão come. Depois ela come. Ou é vice-versa. O leão come primeiro, depois os filhotes. Depois... Ela sempre vai ficar por último. Mas, assim, é ela que caça, é ela que está sempre unida, é ela que está junto, é ela que se mexe com o filhote dela. Nossa. Né? Sim. Então, assim, ela é forte. Ela, dentro da natureza, ela veio para cumprir o papel dela e ela cumpre. Sim. Então, assim, esse livro, ele traz muito, assim, trazendo isso para as mulheres, né? Estarem unidas. Vamos guerrear, vamos estar juntas, vamos nos fortalecer, vamos fechar o cerco, vamos nos unir, né? Para que a gente possa ajudar a transpor muitas dificuldades, né? E é junto. Sozinha a gente não vai chegar. Então, esse livro, ele falou bastante comigo, ele me ensinou bastante e eu deixo aí como indicação para você, mulher, né? Legal. Um louvor Louvor. no nome de Jesus, No nome de Jesus. aquele que no nome dele cura, o nome dele. Tá. Nossa, agora deu branco, mas é do seu André Aquino. Em seu nome. É em seu em nome. seu nome. Sabe, porque eu acho que o nome de Jesus, a Bíblia já fala que no nome dele você expulsa demônios, no nome dele você traz cura, no nome dele você traz salvação, é tudo por ele, para ele. Então é no nome dele. Então esse louvor, eu acho que tem muito a ver, sabe? Porque se não for pelo nome dele, nada adianta, você não faz nada. Sim. Entendeu? Você ora e você fala que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus. Entendeu? Se você quer chegar ao Pai, é através do Filho. Então, assim, eu acho esse louvor poderoso. Eu gosto muito de louvores que elevam o nome do Senhor. Sabe? Eu não gosto muito de louvores assim que fala, eu tô carente, eu sou filha, eu sou, né, pra mim. Sim. Pra mim, né? Eu gosto pra ele. Eu gosto de louvores que engrandeçam o nome do Senhor, que exalte ele. Então, assim, os louvores que eu gosto são esses. Legal. Então, eu deixo aí Indicação. a indicação desse louvor, desse livro e... Experiência. Alguma que você gostaria de essa compartilhar? vai ficar difícil, hein? Tem várias, né? Eu tive muitas experiências com o Senhor, muitas. Mas acho que a cura do meu filho, quando ele tinha uma enfermidade que para os médicos não tem cura, que ele tinha asma, bronquite, alérgica, e ele vivia internado, né? Ele passava muito tempo no hospital. E hoje, se você perguntar para qualquer médico, ele vai falar que a asma não tem cura. Ela tem um período que some, né? Sim. Tanto é que quando eu levar, depois da cura dele, que o senhor falou que estava curando, e foi até engraçado, Nath, porque ele acordou, não sei se você já viu uma pessoa com asma Não, e bronquite, é horrível, porque ela fica assim... Falta o ar, ela não consegue achar. E ele era pequenininho e ele pedia ajuda e ficava sempre internado por muito tempo. E quando o senhor... Um dia eu acordei para ir trabalhar, eu acordava 5 horas da manhã para entrar antes das 6 na Bosch, e ele estava nesse estado.
E algo veio dentro de mim, isso é algo muito intenso dentro de mim. Eu catei aquela criança e eu orei ali de um jeito que não era eu, mas eu orei com ele e determinei que aquela doença não estaria mais ali e fui trabalhar, Nath. Agora, pensa uma mãe trabalhando, deixando o filho desse jeito em casa. Eu nem lembrei que o menino existia, Nath. Aquele dia eu trabalhei, é sério. Que é coisa que você não entende, porque você passa o dia e você fala, meu entendeu? filho. Eu não lembrei do menino. Quando eu cheguei em casa, ele estava bem. Bonzinho. Aí eu falei, aí você fica coincidência. Você fala assim, não. Uhum. Né? Você mesmo não tem fé naquilo que você Sim. faz. Bom, mas aí o senhor um dia usou uma pessoa para falar para mim que ele estava curando ele. Ele tinha 5 anos, Nath. Depois disso, nunca mais ele teve enfermo. E quando eu levava ele no médico, os médicos falavam assim, tem bronquite? Não tem. Nunca teve. E às vezes eu estava com alguém que conhecia e falava, não, ele tem... O médico falou, não, então é um período que passa sem. Eu falei, não, ele não tem, ele não teve. E até hoje eu falo, não teve. Às vezes, quando ele era pequeno, ele estava brincando na rua, depois da cura dele, os vizinhos falavam assim, Roberto, tá chovendo, sai, porque você vai se molhar, você não pode. Ele falava assim, não, Jesus me curou. Ai, que gracinha. Não, Jesus me curou, sabe? Então, assim... essa experiência que eu pude vivenciar. E, olha, ele serviu o quartel. Ele foi ficar lá no meio da mata. Nossa, curado mesmo. Entendeu? Assim, ele tem o pulmão totalmente limpo. Então, assim, essa cura eu acho que me marcou. Sim. Por ver o agir de Deus e por ver aquela fé dentro de mim. Não era minha, era algo que vinha do Senhor. Sim. Era Ele me mostrando, sabe? Era a fé o Senhor dele em te você. mostra. Sim. Sabe, às vezes a gente fica buscando falar ou pensar ou agir de maneiras, mas às vezes é tão sutil, é tão leve, é tão espontâneo. E ele está aí até hoje curado, né? Então, assim... E a salvação, né? Não tem experiência maior na vida de ninguém. A salvação. Porque o Senhor me resgatou de um poço, de uma coisa que se eu permanecesse, meu futuro estaria como hoje. Né? Então, ele me resgatou de gerações. Pensa, Nath, eu penso hoje que ele me resgatou de gerações de uma religiosidade, de um padrão de religião. E hoje eu estou conseguindo quebrar isso, desvincular. Meus filhos já não seguem, alguns familiares já não seguem. Então, quebrou, o ciclo quebrou ali. Então, olha Nossa, glória a Deus. Como não, né? Que a maior experiência com Deus é a minha salvação e a salvação da minha família. Sim. Não tem nada maior. Sensacional. E é isso, Fá. Nossa, quero te agradecer por ter participado, por ter vindo. Demorou, mas a gente grava. Foi um pouquinho. Gravar. Muito obrigada por ter se disposto, por ter compartilhado sua história. Eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas, muitos conselhos para muitas mulheres, inclusive para mim. Muito bom. E é isso. Gostaria de compartilhar alguma coisa. Espero que tenha sido útil. Espero que a gente possa crescer, que essas mulheres cresçam também e que venham outras, né? E que vamos formar outros líderes, outras mulheres para se levantar, né? Isso aí. Gente, já compartilha aí esse episódio com suas mulheres, as mulheres da sua vida, as mulheres maravilhosas. Mês da mulher, né? Mês da mulher, olha, acertei na convidada, gente, arrasei. Ó, compartilha aí, curte, comenta, deixa seu like, segue a gente no nosso Insta, a gente vai deixar nos cards o Instagram da igreja e do podcast. E assiste os episódios anteriores, interage muito e marca a gente no Instagram, tá? E é isso, gente. Deixa muito like, muito obrigada por ter participado. A gente vai voltar com vários episódios novos. E é isso. Muito obrigada por assistir. Venha nos visitar. Venha nos visitar. Venha visitar as mulheres dessa igreja. Isso aí, gente. E muito obrigada por nos acompanhar e nos assistir. Beijo e até a próxima. Beijo, gente.